Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vai aí, galera? Tudo jóia? Preparados para mais uma aula de história com o professor Tacílio? Então, estou aqui novamente para ajudá-los com relação às atividades, ao roteiro do livro didático, quanto ao material fornecido para vocês do nosso querido Averdiz. E assim, pessoal, hoje vamos iniciar a nossa aula, conforme eu já havia orientado no grupo de WhatsApp, através da nossa primeira aula. Minha preocupação hoje vai ser explicar para vocês, ou pelo menos orientá-los, como era a sociedade do antigo regime, a sociedade que nós vimos e aprendemos constantemente desde do ano passado, no sétimo ano, e como essa sociedade, a partir do contexto da França, vai passar por uma grande transformação, resultando numa grande revolta de caráter popular, organizada e liderada pela burguesia, e assim fazendo grandes transformações políticas na França que vão inspirar uma série de países na Europa, na América, na Ásia, fazendo assim que a própria sociedade, né, se transformasse daquela sociedade dependente das colônias, dependente das matérias-primas, dependente do escravismo, por exemplo, do trabalho escravo, num novo tipo de sociedade, onde que não vai mais conceber reis divinos, não vai mais conceber a ideia da terra sendo uma propriedade hereditária, ela vai virar uma mercadoria, algo a ser comprado, algo a ser vendido. Então a gente vai ver como vai se dar o início dessa nova sociedade, que a gente chama, né, sociedade do novo regime, né, sob o controle da burguesia, a partir da Revolução Francesa, e como era essa sociedade anterior, que nós aprendemos desde o sétimo ano, que ela pode ser chamada de duas maneiras, ou sociedade estamental, ou sociedade do antigo regime. Tá bom? E que fique bem claro aí, o oitavo ano. Olha só, não vai pensar em regime com relação a ficar um pouquinho magrinho, meio fitness, meio naturebs, que eu sei que vocês estão aí, sedentário, eu também tô aqui em casa aqui, deve ter engordado uns quilinhos, mas não é nada a ver com esse antigo regime, tá certo? Aliás, a gente vai ter que buscar um novo regime aí depois de acabar toda essa pandemia aí pela frente, todo esse momento de isolamento social, de quarentena, tá bom? Lave suas mãos, hein? Então vamos lá, pessoal, ó, o que seria essa sociedade do antigo regime? Então, para início de conversa, eu gostaria que vocês abrissem na página 45, tudo bem? Na página 45, onde nós temos uma pequena tabela mostrando como funcionava essa sociedade do antigo regime, tudo bem? E vocês vão observar, pessoal, antes da gente poder falar da atividade lá da página 62, conforme ficou estipulado, que seria respondida a questão 2, por meio das questões apresentadas aqui, né, nesse folheto aqui, não do livro, que é pura matemática, e aí a gente não vai entrar nesse assunto no momento, tudo bem? E aí, se vocês pararem para analisar, ler devagar a página 45, oitavo ano, vocês vão perceber o quê? Que essa sociedade, ela era uma sociedade dividida, certo? Ela era dividida em estados, que no ano passado eu chamava de estamental. O que seria esse estamental, o estamento? Seria as divisões dos grupos, de acordo com seu nascimento, a terra, ou seja, a pessoa era definido de acordo com a posição que ela tinha na sociedade. Por exemplo, se ela nascesse camponês, ela ia ser camponês até morrer, ela não haveria possibilidade de ela virar um nobre. Tudo bem? Se ela nascesse numa família de nobre, a única possibilidade é ou ela se tornar, né, um futuro guerreiro, um futuro militar, né, ou até mesmo conselheiro do rei, ou até mesmo, por exemplo, se ele fosse o filho ou a filha mais velha, era destinada à vida clerical. Tudo bem? Mas na maior parte das vezes a família do nobre, né, com seus filhos, sobrinhos, assim por diante, eram preparados para serem donos grandes, pequenos ou médios proprietários de terras e totalmente vinculada à área do exército, tudo bem? Agora, e enquanto o primeiro grupo, o grupo mais poderoso, era justamente o grupo do clero, que também estava juntamente com o rei, cuja origem vinha da nobreza, tá certo? O único momento aí de ascensão aí do que eu poderia dizer do segundo estamento ou do segundo estado
para o primeiro estado. Então, se vocês olharem aqui no livro aqui, ó, de acordo com a tabelinha que tem aí com vocês, tudo bem? Perfeito? Vocês vão ver aí, ó, escrito aí. Primeiro estado. Quem é o primeiro estado? Seria justamente o grupo mais poderoso, tanto da França ou tanto de qualquer outro país da Europa, tá certo? Que seria representado pelo clero católico, tá bom? O clero é nada mais nada menos do que os bispos, cardeais, o próprio Papa, ou seja, todos os principais sacerdotes da Igreja Católica, tudo bem? E eles eram representados aí, como vocês estão vendo aqui, ó, pelo alto clero e pelo baixo clero. E um fator que caracterizavam eles era justamente o quê? Além da influência, né, na vida religiosa do povo, na vida cultural do povo, eles eram um grupo social que tinha um maior número de terras, né? Aliás, até recentemente, quando aconteceu aquela crise lá do Banco do Vaticano, que teve até a mudança que teve até a renúncia do Papa Bento XVI, depois, né, a escolha do Papa Francisco, eu estava vendo uma notícia que estava mostrando que, por exemplo, a Igreja Católica, até hoje, eu não estou aqui querendo criticar a religião, sim, só estou querendo falar da questão institucional da igreja, né? Ela ainda continua sendo até os dias de hoje, mesmo sendo nós estando numa sociedade dominada por grandes banqueiros, por grandes empresas multinacionais da área da informática, da área da tecnologia, né? Hoje ainda, se você for perguntar, for querer saber qual é a instituição que tenha o maior número de propriedades de terras no mundo, é a Igreja Católica. Então vocês observam aí como eles eram poderosos, entendeu? Ainda continua sendo poderosos, mas naquela época era muito mais. Eles influenciavam as decisões políticas dos reis, dos nobres, eles tinham uma grande participação, muito, vamos dizer assim, quase nada separado com a questão do Estado, com a questão das políticas feitas pelo governo,